Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre materiais magnéticos. Essa parte eu gosto de falar porque é mais voltada aí para nossa área da engenharia, né? Materiais magnéticos aí são, dá para se dizer que regem aí todo o funcionamento de distribuição, transmissão de energia elétrica, né? A gente falou um pouquinho na aula 2, né? Mas só por cima mesmo ali, questão de spin magnético, momento magnético. Mas na aula de hoje a gente vai aprofundar mais esses conceitos, classificar os tipos de materiais e entender um pouquinho quais são as suas aplicações, né? Como que se aplica esse tipo de material aí, certo? Tá aparecendo na tela já, tá tudo certo aí? Tá. Então vamos lá. Introdução. Todas as substâncias, sejam elas sólidas, líquidas ou gasosas, mostram alguma característica magnética em todas as temperaturas. Dessa forma, o magnetismo é uma propriedade básica de qualquer material. As propriedades magnéticas dos materiais têm sua origem na estrutura eletrônica dos átomos. Do ponto de vista clássico, são de dois tipos os movimentos, associados ao elétron, que podem explicar a origem dos momentos magnéticos. O momento angular orbital do elétron e o momento angular do spin do elétron. Então, esses dois tipos de movimento aqui, momento angular orbital e o momento angular do spin, que é girar no próprio eixo, né? Vai gerar um momento magnético. E esse momento magnético unido a outros elétrons, né? Em muitos materiais surge de maneira espontânea um dipolo magnético, né? Ele se torna um dipolo magnético de maneira espontânea. Então eu vou ter um surgimento aqui, se eu tenho um material aqui, eu vou ter um surgimento num polo norte e um polo sul, quando esses momentos magnéticos aí não se cancelarem. Então o magnetismo vem da movimentação de elétrons. Essa movimentação, em muitos casos, ela não é arbitrária, né? Eu tenho uma soma, um momento magnético líquido diferente de zero, em função de que os momentos de cada elétron ali dentro do átomo acabam se somando e não se subtraindo, né? Ou não se cancelando. E eu vou ter aí um surgimento do magnetismo, né? O magnetismo vem do elétron, né? Vem da locomoção, movimento de elétrons no interior de um átomo. Tanto esse movimento orbital como o movimento rotacional, né? O spin, chamado spin do elétron. A habilidade de certos materiais, notadamente o ferro, o níquel, o cobalto e algumas de suas ligas e compostos, de adquirir um alto e permanente momento magnético, é de grande importância para a engenharia elétrica. As aplicações de materiais magnéticos são muitas e fazem uso de quase todos os aspectos do comportamento magnético. As pesquisas por materiais magnéticos com melhores características são motivadas pela possibilidade de redução nas dimensões dos equipamentos e diminuição de limitações no desempenho devido à saturação e perdas. Então, existem muitas pesquisas aí para melhorar o magnetismo, né, do material em função de saturação e perdas, que é um ponto negativo aí que se tem na utilização, na aplicação de materiais magnéticos na engenharia. Eu vou ter saturação dos domínios magnéticos, ou seja, a quantidade de regiões dentro da matéria
onde eu tenho a mesma direção, tem o mesmo sentido do momento magnético, né? Dentro dessas regiões aqui eu vou ter um norte e um sul definido, né? Definido por uma quantidade ali de átomos que conseguiram se ordenar. E quando esses domínios se alinham, eu vou ter, até um certo momento, uma proporcionalidade desses domínios magnéticos interagindo com um campo magnético externo que possa estar fazendo com que esses domínios se alinhem, tá? Mas vai chegar um ponto, vai chegar um momento onde eu não vou ter mais, digamos aqui que eles estão se alinhando, né? Uma certa direção. Vai chegar um certo momento onde eu não vou ter mais uma proporcionalidade entre a quantidade de domínios com a intensidade de campo aplicado, né, nesse material. Então esse fenômeno ele é conhecido como saturação, né? Existe uma curva bem conhecida que a gente vai analisar mais para frente, onde através dessa curva a gente acaba definindo algumas características do material, dependendo de como que ela se comporta. A gente vai saber se esse material tem uma boa magnetização, se ele tem uma magnetização residual alta ou baixa, né? Então, alguns aspectos a gente vai definir desses materiais magnéticos aí um pouquinho mais para frente. A importância histórica e comercial do ferro como um material magnético deu origem ao termo ferromagnetismo, para englobar as intensas propriedades magnéticas possuídas pelo grupo do ferro na tabela periódica. O ferromagnetismo é resultado da estrutura eletrônica dos átomos. Então, o ferro, por ter uma grande utilização, né, por ser largamente aplicado, todos os materiais que têm uma boa orientação dos domínios magnéticos ou se alinham com facilidade frente a um campo externo, né, submetidos a um campo magnético externo, são chamados de materiais ferromagnéticos, né, em homenagem aqui ao elemento ferro, que é praticamente o mais utilizado, né? Hoje a gente tem em equipamentos de engenharia elétrica, né, como transformadores, motores, né, geradores, se tem bastante ligas de ferro, né, ou assim, materiais que são compostos, né, onde esses compostos têm ali uma grande porcentagem de ferro, né. Se utiliza muitas vezes outros metais, né, ou outros elementos para reduzir alguns aspectos do ferro, né, que ele oxida muito fácil, enfim. Mas ainda o ferro é o elemento principal, dá para se dizer assim, e ele leva o nome aí da família de materiais que conseguem se direcionar, que têm seus domínios direcionados com facilidade, leva o nome aí de ferromagnetismo, né? Materiais ferromagnéticos. E são elementos, né? São matérias que têm um momento magnético global não nulo. Certo? Então aqui eu vou ter um material não magnetizado, certo? Eu tenho aqui um domínio arbitrário, né? Eu tenho domínios arbitrários. Vou ter regiões onde eu não vou ter a formação de um momento magnético, né? Ou seja, eu não tenho um domínio. Ah, não, aqui esse símbolo aqui ele quis dizer
que o domínio está entrando, né? Aqui está saindo da tela, aqui está entrando, né? O mais está entrando na tela e aqui está saindo. Então eles estão todos ordenados de maneira arbitrária, né? E aqui eu vou ter um material que está com seus domínios, sempre, né? Considerando que cada quadradinho aqui é uma região, né? É uma região onde normalmente essa região sempre mantém a mesma direção magnética, né? Quando eu não tenho os domínios alinhados ainda nesta região, todos os átomos vão estar direcionados para a mesma região, para o mesmo sentido, né? Apresentando um norte e sul definido dentro dessa região. E no material como um todo eu vou ter, né, um direcionamento aqui, tanto para uma direção quanto para outra, né, contrária, onde eu vou ter todos os meus domínios magnéticos alinhados. Para designar quando o alinhamento magnético é permanentemente retido ou não, são usados respectivamente os termos material magnético duro e material magnético mole. Tá? São dois termos aí para definir se aquele material está ou não magnetizado de maneira permanente. Classificação de materiais magnéticos. Os diferentes meios são caracterizados do ponto de vista magnético pela sua permeabilidade magnética. De acordo com sua permeabilidade, podemos distinguir 5 tipos de meios: ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos, ferrimagnéticos e antiferromagnético. Então, os paramagnéticos eu vou ter uma permeabilidade maior que 1. O diamagnético eu vou ter uma permeabilidade menor que 1. Ferromagnético bem maior que 1. Eu vou ter uma facilidade tremenda de formação de domínios e circulação de linhas de campo magnético no interior desse material. O ferrimagnético e o antiferromagnético, né? Os dois, ambos têm permeabilidade maior que 1, porém o ferrimagnético ele tem uma permeabilidade bem maior que 1 também, assim como o ferromagnético, né? O ferrimagnético é um composto, né? Uma liga que deriva aí dos materiais ferromagnéticos, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Materiais diamagnéticos, né? Zinco, cobre. Pequenos valores negativos de... Eu não estou recordando o que é esse cara aqui agora. Ou seja, o campo de magnetização opõe-se ao campo aplicado e desaparece quando dele se retira o campo aplicado. Então, os materiais diamagnéticos, se eu tenho aqui uma barra aqui, né? Não tem norte e sul, por exemplo. Aí eu aplico um campo magnético externo com linhas de campo, por exemplo, nessa direção aqui. Eu vou ter a formação né? Eu vou ter uma organização dos domínios magnéticos. Eles vão se alinhar de maneira oposta. Eles vão estar nessa direção aqui. Certo? Materiais paramagnéticos. Tá? Exemplo, alumínio. Pequenos valores positivos de... Eu não sei nem que letra é essa aqui agora. Diz que eu conheço bastante letra grega. Essa letra aqui eu não estou me recordando. O campo de magnetização desaparece quando dele se retira o campo aplicado. Então, os materiais paramagnéticos, eles não têm uma magnetização muito forte, né? É fraca. E quando se retira esse campo aplicado externo, ele não mantém o magnetismo, né? Os domínios não se mantêm alinhados. E ele se alinha, né? Os paramagnéticos, ele tem o mesmo alinhamento que os ferromagnéticos. Ou seja, na mesma direção do sentido das linhas de campo, né, externo. Então ele se alinha da mesma direção do campo externo.
Materiais ferromagnéticos. Ferro, níquel. O X aqui é grande, né? Não sei que letra é essa, não me lembro agora, tô tentando me recordar. É bem maior que 1. O campo de magnetização mantém-se quando se remove o campo aplicado. Então eu tenho um magnetismo residual. E os ferrimagnéticos, né? Ferrites, magnetites, em geral, óxidos metálicos, os íons têm dipolos magnéticos de intensidade diferente. Logo, existe sempre um momento resultante. Então aqui eu vou ter basicamente materiais que quando imantados, se tornam meio que um ímã permanente. Eles mantêm fortemente o alinhamento e se tornam um ímã, né? Um ímã artificial. Tem como se fazer um ímã artificial, né? E tem materiais, né, ligas que são específicas para que quando elas são submetidas a um campo magnético, mantenham de maneira considerável um magnetismo residual, né? Coisa que os materiais ferromagnéticos também mantêm, mas é em níveis bem mais baixos que o nível, digamos assim, nominal, né? Não seria essa palavra, mas nível que não próximo da saturação, dá para se dizer assim, né? É um nível bem mais baixo. Os ferromagnéticos não, certo? Propriedades magnéticas dos materiais são consequência dos momentos magnéticos atômicos. Paramagnéticos possuem momento magnético atômico permanente. Diamagnéticos não possuem momento magnético atômico. Ferromagnéticos, fortes momentos atômicos ordenados. Então a gente vai ter, né, a característica de acordo com o que acontece em nível atômico, né? Diamagnetismo, então, todos os materiais. O campo magnético induzido se opõe ao campo magnético externo, gerando uma repulsão de pequena intensidade. As variações do campo externo geram variações no momento orbital dos elétrons. A susceptibilidade diamagnética é negativa, B menor que B0. Acho que aquela letra é exatamente isso aqui, tá? Aquele X lá é a susceptibilidade. Esse X aqui, se não me engano, é isso. Os materiais diamagnéticos são repelidos pelo campo externo, observando-se a repulsão das linhas de campo magnético. Em 1908, o holandês Henk Kamerlingh Onnes descobriu que para uma temperatura diferente de zero absoluto, a resistividade elétrica de alguns materiais era nula. A essa temperatura crítica, materiais como o mercúrio atingem o estado supercondutor. Isso se tornou ainda mais evidente após a descoberta em 1933 por Meissner e Oxenfeld de outra importante propriedade de um material no estado supercondutor, o diamagnetismo perfeito. Eles descobriram que um campo magnético externo aplicado em um material no estado semicondutor é expelido de seu interior. O efeito Meissner, como mostra a figura corrente induzida, gera um campo contrário ao externo. Então aqui eu tenho um material onde quando é aplicado aqui um campo, né, um campo magnético a um supercondutor, né, quando ele vira esse supercondutor, né, a uma temperatura crítica, eles perceberam que existe, né, um campo magnético interno gerado, e esse campo magnético interno também gera uma corrente elétrica. Aqui são alguns efeitos
indução magnética. Muito provavelmente vocês não viram ainda, só quem fez Física 3 viu isso aqui. Indução magnética. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Que tem tudo a ver com esse tipo de material, né? Os materiais magnéticos são diretamente relacionados a aspectos de indução magnética. Então, acho que cabe nos falar um pouquinho sobre isso hoje também. O paramagnetismo consiste na tendência que os dipolos magnéticos atômicos, orbitais e de spin têm de se alinharem paralelamente com um campo magnético externo. A susceptibilidade é então positiva, mas pequena. O paramagnetismo requer que os átomos possuam individualmente dipolos magnéticos permanentes. Os materiais paramagnéticos em campos magnéticos sofrem o mesmo tipo de atração e repulsão que os ímãs normais, mas quando o campo magnético é removido, o movimento browniano rompe o alinhamento magnético. Então, depois que eu removo o campo magnético externo, eu não tenho mais um alinhamento, né? Aqui eu tenho, por exemplo, o material no seu estado normal, né? Sem a presença de um campo magnético externo. Eu tenho aqui que meus domínios estão todos ordenados de maneira arbitrária, né? Quando eu aplico um campo magnético externo, eu tenho uma leve orientação, né? Mas pouco perceptível. Eu tenho um magnetismo resultante total líquido muito pequeno. E quando eu aplico então um campo magnético forte, eu consigo ter mais alinhamento, porém, né, não é um alinhamento perfeito. É no sentido, eles se alinham paralelamente ao campo, não se opõe, né, ao campo magnético. Porém, eu não consigo ter um alinhamento perfeito. Essa é a maior diferença entre os materiais paramagnéticos e os ferromagnéticos. Pessoal, eu lembrei que eu estou sozinho em casa hoje. Se eu parar a aula aqui, é porque meu filho acordou e aí eu tenho que fazer mamar para ele. Então, acredito que ele não vai acordar tão cedo hoje. Mas se acordar, aí eu paro aqui, a gente faz uma pausa ligeirinho, depois a gente volta. Então, algumas características, né, dos paramagnéticos. Átomos com momentos magnéticos permanentes. Campo externo alinha os momentos magnéticos, surgindo o efeito paramagnético. Ocorre a competição entre o efeito alinhamento magnético e a energia cinética da agitação térmica, movimento browniano. Átomos com momento magnético atômico não nulo, mas cuja orientação espacial é aleatoriamente distribuída. O campo magnético externo se acopla a estes momentos magnéticos, gerando uma atração de pequena intensidade. Então quer dizer que eles vão estar se alinhando, né, com o campo externo, só que não de uma maneira perfeita, né, porque a atração não é grande, né, ela tem pouca intensidade. A atração é entre o campo externo e os domínios magnéticos, os momentos magnéticos que o material apresenta ali, né? Ferromagnetismo. Os materiais ferromagnéticos, assim como os paramagnéticos, ocorrem nos átomos que possuem momentos de dipolo magnéticos resultantes permanentes. O que diferencia os materiais ferromagnéticos dos paramagnéticos é que nos primeiros existe uma forte interação entre momentos de dipolos atômicos vizinhos, que os mantém alinhados, mesmo quando o campo magnético externo é removido. Nos materiais ferromagnéticos existe forte interação entre os spins. O resultado é tal que um grande número de spins alinha-se numa mesma direção, formando os domínios magnéticos. A temperatura a partir da qual um material ferromagnético passa a ser paramagnético é denominada temperatura de Curie.
Uma teoria para o ferromagnetismo baseada nos momentos magnéticos atômicos foi proposta por Pierre Weiss. Neste modelo, cada dipolo magnético atômico sofre a ação de um campo magnético médio criado pelos vizinhos, que tende a fazer com que os vizinhos muito próximos formem um domínio de momentos magnéticos na mesma direção. Este campo efetivo é chamado campo molecular de Weiss e é proporcional à magnetização local do domínio. A origem do campo molecular de Weiss index, magnetização, aqui é algum código aqui que foi inserido sem querer, é atribuída a uma energia de troca entre dois elétrons, cuja diferença de energia eletrostática resulta de que os spins paralelos possuam uma energia mínima de troca. Aqui é uma explicação do porquê eu tenho domínios, né? Eu tenho regiões dentro do material onde os átomos somente dentro daquela região ali vão ter um alinhamento perfeito, né? Vão resultar em um norte e sul definido, né? Eu vou ter aqui um norte e sul aqui em cada região e não em todo o material, né? Então é uma explicação aí do porquê isso ocorre, por que eu tenho isso aqui, né? Também são chamados de grãos, né? Esses domínios aqui. Mas a diferença, né, é que eu vou ter isso aqui de maneira permanente, né? Nos paramagnéticos, esses domínios aqui, eles se desfazem quando eu não tenho a presença de um campo magnético externo, certo? Em materiais magnéticos, como o ferro e o aço, os campos magnéticos dos elétrons se alinham formando regiões que apresentam magnetismo espontâneo. Essas regiões são chamadas de domínios. Em uma peça não magnetizada de um material magnético, os domínios estão distribuídos de forma aleatória e o campo magnético total em qualquer direção é zero. Quando esse material sofre a ação de um campo magnético externo, os domínios que estão aproximadamente alinhados com o campo aplicado crescem à custa dos outros domínios, certo? Então, quando eu não tenho um campo magnético externo, eles vão estar de maneira aleatória. Eu aplicar um campo magnético externo, esses domínios que já existem, né? Eles já estão no material de maneira permanente, eles vão se alinhar para a mesma direção, amplificando o meu campo. Qual que é a ideia, né? A ideia é de eu aplicar um campo magnético no material ferromagnético, eu ter um campo líquido maior. Eu amplificar o campo magnético. Quando eu faço isso, eu consigo diminuir a energia que eu tivesse que gerar. Se eu for gerar um campo magnético puramente através de uma bobina, vocês já viram isso? Campo magnético resultante por solenoide, bobina? Quem é que já viu isso aí? Tá, acho que quem fez Física 3 já viu, né? Acredito que todo mundo que fez Física 3 já viu isso aqui. Mais pra frente a gente comenta um pouco mais. Então, alguns materiais como ferro, níquel, possuem momentos magnéticos, fortemente alinhados em pequenos domínios cristalinos, denominados domínios magnéticos. Um campo magnético externo alinha esses domínios e causa a existência de um campo muito forte na mesma direção. A magnetização permanece a mesma após a retirada do campo magnético externo, certo? O aquecimento acima da temperatura Curie destrói a magnetização permanente.
Então, se eu tenho uma temperatura muito elevada, né, eu vou estar perdendo essas características aqui. Uma outra coisa que faz o material perder a orientação, né, magnética é se ele receber algum choque mecânico, né, se ele bater, se ele cair de algum lugar, né, ele vai perder também essa organização magnética aí dos domínios. Aqui eu tenho os materiais antiferromagnéticos e ferrimagnéticos, né? Eu tenho uma estrutura cristalina, onde eu tenho os meus domínios. Essa flecha aqui representa os domínios, domínio magnético alinhado, tá? Então aqui os ferromagnéticos é um composto, né? Ele é uma liga entre materiais ferromagnéticos com antiferromagnético, né? Onde eu tenho os ferrimagnéticos, que é praticamente um ímã permanente. E aqui eu tenho a ligação deles, né? Isso aqui não é muito... Não precisamos focar tanto nessa parte. Assim como precisamos de uma elevada permissividade para a condução do fluxo magnético, devemos utilizar materiais ferromagnéticos. Então aqui eu tenho uma tabela de comportamento. Então vocês podem ver que a minha densidade de fluxo magnético, ela é bem grande para os materiais ferromagnéticos. Então eu preciso ter uma energia menor para gerar um campo magnético externo para ter esses domínios, né? Para mim ter uma densidade de fluxo B grande. Então, por isso que eles são largamente utilizados. Certo? Curvas de magnetização. O processo de magnetização de um material ferromagnético sob a influência de um campo externo se reduz a crescimento daqueles domínios cujos momentos magnéticos formam o menor ângulo com a direção do campo. Rotação dos momentos magnéticos na direção do campo externo. O processo de magnetização de um material ferromagnético é caracterizado por suas curvas de magnetização BH, densidade de fluxo magnético T e força magnetizante, ampere por metro. Então B é igual à minha permeabilidade, que é igual a μr vezes μ0, onde μr é a minha permeabilidade relativa e μ0 é a minha permeabilidade no vácuo, né? Do vácuo. 4 vezes 10, 4 π vezes 10 menos 7. Esse μr aqui depende do material, né? Cada material vai ter uma permeabilidade relativa diferente. Lei de Ampère. Quando um condutor elétrico é percorrido por uma corrente elétrica I, existirá um campo magnético representado pela densidade de fluxo B, circulando em torno desse condutor. Quanto maior a corrente, maior o campo magnético. Quanto mais próximo ao condutor, mais forte o efeito do campo. Então aqui eu tenho a lei de Ampère, que a gente vê em Física 3, né? Onde ele estabelece uma relação entre corrente elétrica e densidade de campo magnético, o nosso B, né? E essa fórmula aqui é a fórmula que relaciona, vem dessa integral, né? Uma integral dele de curva fechada entre o meu campo magnético e o meu elemento dl. Esse elemento dl aqui, eu vou traçar uma amperiana,
que é uma curva fechada, no interior, na volta do fio, né? Onde eu quero saber aonde que é, qual que é a densidade de campo. Eu vou estar traçando uma amperiana. Se ela tiver o mesmo sentido das linhas, né? O meu campo vai ser positivo, e se ela tiver o sentido oposto, vai ser negativo. E pela regra da mão direita, né, eu consigo definir qual que é a direção do campo, né? Qual é o sentido do campo originado por uma corrente, né? O polegar, ele aponta para o sentido da corrente. Então, aqui a corrente está para cima. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o meu campo magnético ao redor desse fio, ele vai estar desse jeito aqui, né? E essa minha integral aqui, né, ela vai... Eu vou fazer aqui um produto escalar entre o meu B e o meu DL, ou DS também, né? Física 3, acho que VDS. Que vai ser igual a μ0 vezes I. Aí esse DL aqui vira o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr, certo? Se eu tenho um B uniforme em todo o traçado, em todo o meu caminho da amperiana, eu posso colocar ele para fora da integral, certo? Se meu B não varia no comprimento. E eu chego nessa fórmula aqui, né? Quanto mais distante do fio, menor vai ser a minha intensidade magnética, né? Do meu campo magnético originado por essa corrente elétrica. Vejam que essa corrente elétrica aqui, ela tem cargas, ela tem elétrons, né? Então, o campo magnético, ele é associado ao movimento de elétrons. Podem ser estes movimentos orbitais, movimentos de spin, ou até mesmo movimento dentro de um material condutor, né? Se ele se locomover de maneira ordenada, porque se eu não aplicar uma diferença de potencial aqui nessa barra, por exemplo, aqui, né? Esse fio aqui, para mim ter essa corrente quer dizer que eu tenho uma tensão aqui, né? Eu tenho uma tensão aqui. Se eu não tenho tensão aqui, não vai ter corrente elétrica. Então, quando eu aplico uma tensão, uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos, eu vou ter o surgimento de uma corrente I. Essa corrente nada mais é que cargas em movimento, né? A gente viu lá que 1 ampere é igual a 6,28 vezes 10 na 18, acho, né? 18, 19 elétrons. Então quer dizer que em 1 ampere eu tenho 6,28 vezes 10 a 18 cargas passando dentro dessa seção transversal aqui, né? Supondo aqui que eu tenha 1 ampere, né? 1 coulomb por segundo. E essa circulação de corrente de cargas vai me gerar um campo magnético, correto? Esse campo magnético aqui ele vai estar em todo o fio, né? Esse campo aqui, em todo o fio. Eu vou ter campo aqui, na volta aqui. Que tem a ver com a propriedade, né, do material. Ou, desculpa, que não tem a ver com a propriedade do material, tem a ver com o movimento dessas cargas, né? Então, um material que não é tão condutor, pode até ser um isolante que nem tenha características ferromagnéticas, né, que a gente viu até aqui, de domínios, né, de alinhamento de domínios, apresenta domínios permanentes. Ele pode não ter nada disso e vai ter um campo magnético resultante do quê? Resultante da locomoção dessas cargas, né, desses elétrons no interior do fio. Toda vez que tu tem movimento ordenado, seja de spin,
Se eu tenho um spin ordenado, se eu tenho um movimento orbital ordenado, ou se eu tenho um movimento linear, que é uma corrente elétrica, ordenado, eu vou ter um campo magnético. E é essa relação aqui entre corrente elétrica e campo magnético que rege toda a engenharia elétrica. Vocês vão passar aí 5 anos estudando fenômenos que relacionam corrente elétrica e campo magnético. Um gera o outro, sabe? O campo magnético gera corrente elétrica e corrente elétrica gera campo magnético. E é essa descoberta aí que meio que revolucionou tudo. É como na mecânica, temperatura e pressão, né? Estão relacionadas. Se tu mexer na temperatura, tu mexe na pressão. Se tu mexe na pressão, tu mexe na temperatura. Né? Aqui na engenharia elétrica a gente tem tipo, um ponto-chave, né? Ou uma descoberta-chave que faz toda a diferença, né? Que faz a gente ter todo esse avanço tecnológico que se tem hoje, que é a lei de Ampère, né? Que estabelece essa relação entre corrente elétrica e campo magnético, e a descoberta de materiais, né? Que conseguem ter um alinhamento magnético quando submetidos a um campo magnético externo. Todos os equipamentos que vocês têm, notebook, celular, tudo que vocês possam imaginar, né? Tirando aí equipamentos que são puramente resistivos, né? Tipo um secador, chuveiro. Tirando esses que são puramente resistivos, todos têm essa relação. Todos utilizam a relação corrente elétrica e campo magnético. Um transformador, ele rebaixa a tensão através dessa relação. Eu tenho uma tensão na rede de 13,8 kV, e quando passo pelo transformador mais próximo aí da casa de vocês, cai para 220. Como é que é feito esse rebaixamento? Alguém tem uma ideia de como é que é feito isso? A gente vai falar um pouquinho na aula de hoje sobre transformador. Alguém já estudou isso? Então fala para nós aí, então, Juan, o que é que tu entende? Como é que é feito esse rebaixamento de tensão? São duas bobinas, e no meio delas tem um núcleo de ferro. O núcleo de ferro é exatamente o que nós estamos estudando hoje. Materiais ferromagnéticos. Aí a corrente de maior tensão passa por uma e é rebaixada. É mais ou menos. Mais ou menos está no caminho, né? Mas a ideia é que não existe relação entre uma bobina e outra, né? Desculpa, não existe contato. Eu tenho aqui, por exemplo, uma tensão aplicada. Vamos desenhar aqui. Eu tenho aqui uma tensão V1. Eu tenho aqui uma tensão V2. Aqui é um transformador, tá, pessoal? Isso aqui é um enrolamento. É que eu tenho uma tensão V2. Através dessa interação aqui, eu vou ter uma tensão mais baixa no secundário. Daí, por causa do núcleo, a corrente é induzida na outra. É isso aí, é por aí. Eu tenho um núcleo ali porque eu ofereço um caminho para as linhas de campo. E aí, nesse caminho, eu consigo induzir uma corrente elétrica no secundário. Mas a gente vai ver isso com mais calma
aqui um pouco mais para frente, que vai, em algumas aplicações a gente pode estar comentando mais desses aspectos aí. Vamos tocar aqui. A permeabilidade magnética, M, não é... Aqui não é M, né? Aqui é mu. Mi, na verdade. Aqui é um Mi. Mi, ou então a letra grega Mi. Que é essa aqui, né? Não é, em geral, uma constante. Ou seja, B não é uma função linear de H para algumas substâncias. Portanto, mais importante que o valor da permeabilidade, a representação usual da relação B, Mi, H é através de curvas BH. Essas curvas variam consideravelmente de um material para outro e para o mesmo material. São fortemente influenciadas pelos tratamentos térmicos e mecânicos. Então aqui eu tenho uma curva de magnetização, certo? Aqui eu tenho, né, quando ele está com zero magnetismo, eu aplico um campo externo, ele parte desse ponto aqui. Então, ele vai fazer, à medida que eu vou aumentando meu campo magnético externo, vai alinhando-se os domínios, né, e eu vou ter um comportamento mais ou menos assim. Até um valor de saturação aqui, certo? Então, um valor de saturação. Então, o material segue uma curva de magnetização não linear, quando magnetizado do zero. Tá? Zero magnetismo residual, ele está com os domínios totalmente alinhados de maneira arbitrária. Eu aplico um campo externo nele. Eu vou ter esse campo aqui. Eu vou ter esse perfil. Então, ele vai subir o alinhamento, né? Ele vai subir a magnetização, que quer dizer o quê? Que quer dizer que eu vou ter um aumento dos domínios alinhados, né? Eu vou ter mais domínios alinhados. Quanto maior é essa magnetização, quer dizer que mais domínios se alinharam. Então eu vou chegar num ponto, né, onde o material satura quando todos os domínios estiverem alinhados com o campo magnético. Eu vou ter essa saturação. Não adianta mais eu aumentar a minha intensidade de campo, que eu não vou estar aumentando a minha magnetização do material, certo? Aí eu resolvo diminuir a minha intensidade de campo magnético até zero, tá? Eu subi, saturou e eu comecei a baixar de novo. No momento que eu comecei a baixar, o material começou a fazer isso aqui, ó. Ele não voltou pelo mesmo caminho. Por quê? Porque existe uma tendência desses domínios magnéticos de se manterem magnetizados, se manterem alinhados. Então, o simples fato de eu retirar o campo que os alinhou, né, que os fez se magnetizar, né, eu não vou estar fazendo que esse material perca esse magnetismo. Bem pelo contrário. Ele vai manter aqui um magnetismo residual. Então, em alguns casos, eu quero ter esse comportamento, né? Tem aplicação para tudo, né, pessoal? Vai ter materiais, vai ter aplicações que eu vou querer ter um material magnético que tem uma curva larga, né? O que eu quero dizer com larga? Essa largura aqui, ó, quanto mais larga isso aqui, quanto mais larga for essa curva, maior vai ser o meu magnetismo residual. Então, se eu quero... Eu desliguei aqui, né? Eu desliguei. Eu tinha aqui uma intensidade de campo aqui, eu estava aumentando e foi subindo. Até um ponto aqui de saturação.
Aí eu comecei a baixar de novo até zero, né? Voltou a zero, mas não voltou para zero a magnetização. Então, se eu quiser agora desmagnetizar esse material, eu tenho que aplicar um campo negativo agora, no sentido contrário, para mim poder desmagnetizar esse material. Ou seja, eu tenho que gastar uma energia. Isso aqui é uma energia que eu vou ter que despender simplesmente para mim desmagnetizar o meu material. Certo? Então o campo magnético é revertido, né? Eu tenho que reverter o campo magnético. E intensificado, né? Então eu tenho que subir, tenho que reverter e muito para lado de cá, né? Para que eu possa zerar esse campo magnético. Vejam que para mim zerar ele, eu tenho que ter um campo magnético negativo. Certo? E se eu continuar intensificando esse campo, no sentido oposto, eu vou ter uma magnetização, né? Até um ponto de saturação aqui, no sentido, na direção contrária. Quando antes eles estavam tudo para a direita aqui, né? Meus domínios do meu material. Agora eu tenho eles todos para a esquerda. E novamente, né? Eu vou reduzir a intensidade do meu campo até zero e eu vou manter aqui o magnetismo residual. O laço de esterese mostra que o estado de magnetização é dependente da história do campo aplicado. Quando levado à saturação, mesmo com o campo pode ser reduzido a zero, o material retém magnetização, mesmo que o campo, né? A área da figura representa o trabalho necessário para magnetizar e reverter a magnetização. Então essa área toda aqui, né? Quanto maior a área que eu tenho aqui, maior vai ser a energia que eu vou ter que despender. Maior vai ser a energia que eu vou ter que despender para desmagnetizar esse material aí. Certo? Para o mesmo exemplar de material ferromagnético submetido a ensaio, o laço de estresse depende do valor máximo que se dá à força magnetizante H. Qualquer um dos laços, os valores de B são maiores no ramo descendente que no ascendente. A substância ferromagnética tende a conservar o seu estado de magnetização, isto é, tende a se opor às variações de fluxo. Essa propriedade tem o nome de esterese. Então eu vou ter uma esterese aqui, né? Essa curva aqui, esse atraso aqui para mim desmagnetizar e mudar o sentido, ele é conhecido como esterese, né? Eu vou ter uma energia que eu vou ter que gastar aqui para poder inverter o sentido do meu campo. Isso aqui gera perdas, tá? Isso aqui gera perdas. O Juan perguntou aí. O magnetismo residual é quando o material segue com um alinhamento depois de se tirar o campo externo. Exatamente. Eu tirei o campo externo e ele mantém aqui um magnetismo residual, né? Se começou do zero, né? E eu comecei a aumentar o meu H, né? Que é o meu campo magnético externo. Ele vai ir subindo, né? Não proporcionalmente. Vai ser essa curva aqui não linear. Até um ponto de saturação. Quando eu reduzir novamente para zero, ele vai cair. Ó, e aqui, nesse ponto aqui é quando meu H é zero, tá vendo? Nesse ponto eu tenho meu H zero, ou seja, o meu campo não existe mais. Meu campo externo não existe mais. Se o meu campo externo não existe mais, então quer dizer que eu vou ter aqui um magnetismo residual, né? Vou ter os domínios alinhados aí, mesmo sem a presença desse campo externo.
Então, eu vou ter perdas, né, de energia associada. Né? As perdas de energia por esterese estão relacionadas a duas propriedades dos materiais magnéticos: coercibilidade, retentividade ou remanência. Então, aqui eu tenho uma retentividade, né? E aqui eu tenho a coercibilidade. Esses pontos no C e no F. Aqui no D e no A eu tenho a saturação. E aqui no B e E, a retentibilidade, né? Então, para mim tirar, por exemplo, eu apliquei aqui um campo. Eu apliquei um campo aqui, né? Na direção H. Digamos que ele veio aqui desse negativo, né? Ele parou aqui, quando estava em zero. Eu tive que aplicar um campo aqui só para trazer ele desse ponto negativo aqui, né? Desse alinhamento contrário até o zero. Eu vou ter que gastar mais uma energia para tirar ele daqui e vir para cá. Certo? A anisotropia magnética. A magnetização espontânea em um material ferromagnético não é arbitrária. A simetria da estrutura da rede cristalina afeta os processos de troca, fazendo com que existam determinados eixos preferenciais de magnetização, originando assim uma anisotropia magnetocristalina. Essa preferência na orientação dos momentos magnéticos está associada a uma energia de anisotropia magnetocristalina. Os monocristais das substâncias ferromagnéticas se caracterizam pela sua anisotropia magnética, ou seja, a facilidade de magnetização dos cristais variam de acordo com a direção do campo aplicado para os cristais de ferro, níquel e cobalto. Então aqui a gente... Só mais alguns aspectos aqui de por que eu tenho esses domínios, né? Do porquê que eu vou ter esse alinhamento não arbitrário, né? Tem a ver com a anisotropia magnética, né? Eu não vou entrar muito nisso aqui, é só para apresentar para vocês mesmo. Não precisamos gastar tanto tempo nisso, né? Mas quem quiser aí entender melhor, sugiro que dê uma pesquisada aí em anisotropia magnética. Então aqui eu tenho duas curvas de esterese, né? Uma fina e uma dura. Ou uma mole e uma dura, né? Desculpa, fina. Onde eu tenho nessa fina aqui, eu tenho uma energia menor, né? Associada. Quanto menor é a curva, menos energia eu vou ter associada. Que é o que se espera, né? Quando eu utilizo o material ferromagnético como núcleo para um transformador. Eu quero ter isso aqui. Mas quando eu estou falando de alto-falante, né? Equipamentos que requerem um campo magnético resultante, eu prefiro ter materiais dessa curva aqui, né? Com essa largura aqui. Quanto aos valores de coercibilidade e remanência, e quanto às perdas por esterese, os materiais podem ser classificados: materiais magnéticos moles, menores perdas por ciclo de esterese, utilizado em campos alternados, decorre da fácil movimentação dos domínios. Alguns exemplos: ferro silício, né? Materiais magnéticos duros, né, possuem alta resistência à desmagnetização, utilizado em ímãs permanentes. Podem ser subclassificados como convencionais e de alta energia.
Portanto, o núcleo do transformador deve ser construído com um material magnético mole, como o ferro silício, ferrite. Por quê, né? Porque o transformador utiliza campos alternados. Certo? Vocês sabem qual é a maior motivação, ou uma das maiores motivações de se ter tensão alternada? Por que se tem tensão alternada e não com tensão contínua? Quem é que pode dizer isso? Vocês nunca se perguntaram isso? Por que a tensão da resistência de vocês é alternada e não contínua? Por que isso? Só para complicar? Por quê? Por que não pode ser contínua? A bateria da calculadora é contínua. A bateria, né, tem N aplicações em corrente contínua. Por que não pode ser tudo em contínuo? Por que é utilizado alternado? Na verdade, atualmente, atualmente existe tanto quem defenda tensão contínua como tensão alternada, né? Existe duas vertentes em relação a isso. Em tensão alternada eu vou ter, claro, para mim transmitir a energia elétrica, eu transmitindo ela em alta tensão, eu consigo reduzir o tamanho dos cabos, né? Que daí a corrente vai ser menor. Só que eu vou ter perdas, né? Por indução e capacitância da rede. A própria rede vira um capacitor. A própria rede de transmissão vira uma indutância. Vocês vão ver isso em sistemas de transmissão de energia elétrica. Acho que é no 7º semestre. A própria rede, né, oferece perdas quando eu tenho intenção alternada, né, que eu não vou ter perdas em contínuo. Só que em contrapartida, em contínuo, eu vou ter uma maior dificuldade em levantar essa tensão aí a níveis, né, maiores, a níveis mais altos. Vai ser muito mais difícil manter ela nesses valores elevados, né, de tensão. Talvez este seja o maior gargalo aí do que se diz a respeito à distribuição e transmissão de energia elétrica. Essa dificuldade em elevar a tensão CC, né? Porém, tem muitas aplicações, né? Muitas cargas, né? Que também é uma motivação de nós ter uma alimentação em tensão alternada. Muitas cargas trabalham em tensão alternada, mas não porque a rede só oferece alternada, mas porque essa máquina é mais eficiente, ela tem uma eficiência maior, um rendimento maior em tensão alternada do que em tensão contínua. Motores, né? Tem N equipamentos aí que vai ser muito mais proveitoso, muito mais, digamos assim, satisfatório tu ter essa tensão alternada. E essa tensão alternada, ela gera campos magnéticos alternados. E esses campos magnéticos aí geram correntes alternadas, né? Então, eu vou ter que uma coisa vai gerando a outra. Vamos ver se a gente chega no transformador aqui.
Daí é um exemplo que a gente pode ficar mais tempo ali tentando entender. Aqui é mais exemplos aqui, né, das curvas de magnetização. Não vou entrar mais aqui em detalhes. Isso aqui a gente vai ver de novo lá em conversão. Se vocês fizerem comigo, vão estar vendo isso aqui de novo. Em conversão 1. Eu não vou me estender muito. Observações curvas BH. Ao aumentar progressivamente a força magnetizante H, aumenta a densidade de fluxo B, cuja expressão é B igual a beta mais μ0, né, permeabilidade magnética, vezes H. Para valores relativamente fracos de H, a densidade intrínseca de fluxo B aumenta muito mais que o termo μ0H. A indução B é então praticamente igual a beta. Ao ser elevada a intensidade da força magnetizante beta, tende para um limite, que define a saturação magnética atingida. Esta ao aumentar H. Beta permanece constante, enquanto que μ0H continua a aumentar segundo uma lei linear. Então aqui está, né, tentando achar uma relação ali para a saturação, né? Quando que eu vou ter essa saturação, né? E qual vai ser o grau dela quando eu aumento o meu μ0H. Para um material inicialmente não magnetizado, M apresenta um certo valor, que cresce rapidamente até um máximo para depois decrescer. Envelhecimento. As propriedades das substâncias ferromagnéticas em geral variam com o tempo. A densidade de fluxo B que se pode obter com um determinado valor da força magnetizante H tende a diminuir com o tempo. As perdas de esterese tendem a aumentar. As ligas de ferro-silício utilizadas na construção de aparelhos elétricos são muito menos sujeitas ao envelhecimento que o ferro e o aço. Então, mais um motivo aí para ter ligas, né, de ferro-silício, não puramente núcleos de ferro e núcleos de aço, em virtude do envelhecimento, né? Com o tempo, esse núcleo vai perdendo a capacidade de se magnetizar aos mesmos níveis que quando ele foi confeccionado, né? Quando ele começou ali a trabalhar nesse regime aí. Magnetostrição. Nos materiais ferromagnéticos, observa-se o fenômeno da magnetostrição, que consiste na variação de volume consequente à variação do estado de magnetização. Este fenômeno causa a vibração dos núcleos ferromagnéticos de aparelhos de corrente alternada, com o dobro da frequência da corrente. A magnetostrição é utilizada para... não está fácil de falar isso. É utilizado na produção e na detecção de ultrassons. Então, aqui uma aplicação, né, desse efeito de magnetostrição. Ela é utilizada na detecção de ultrassons, né? É utilizada em ultrassons. Certo. Aqui ele fala um pouquinho mais sobre a temperatura de Curie, né? Ou ponto de Curie. É a temperatura na qual o magnetismo permanente de um material se torna um magnetismo induzido. A força do magnetismo é determinada pelo momento magnético. Abaixo da temperatura de Curie, spins magnéticos vizinhos são alinhados como ferromagnéticos na ausência de um campo magnético requerido. Acima da temperatura de Curie, os spins magnéticos são alinhados aleatoriamente como paramagnéticos, até um campo magnético é requerido. Então, para uma certa temperatura aí, eu vou ter um alinhamento arbitrário dos domínios, né? Aqui o ponto de Curie de algumas substâncias, né? Ferro, níquel, cobalto. Aplicações. Ih, queria chegar. Para a fabricação de ímãs permanentes, interessam materiais com grande remanência e alta força coercitiva. Para algumas aplicações, normalmente blindagens para desviar campos muito fracos,
interessa utilizar materiais com uma grande permeabilidade inicial. Para a construção de máquina interessa geralmente máquinas elétricas, né? Interessa geralmente que a intensidade do campo de saturação seja tão elevada quanto possível, e essa qualidade associada a uma resistividade também o mais elevada possível para que as correntes induzidas no seio do material nas peças que fazem parte dos circuitos magnéticos sejam mínimas. Para a construção de eletroímãs, isto é, quando queremos exercer ações magnéticas sob o comando de correntes elétricas, interessa usar materiais de pequena remanência e pequena força coercitiva. Nas peças sujeitas à magnetização alternada, convém que o ciclo histerético do seu material seja de pequena área, porque, como adiante se verá, as perdas por esterese são proporcionais à área do ciclo, por unidade de volume do material. Então aqui eu vou ter, né, uma entrada de pulso elétrico, uma das aplicações, né? Essa aplicação aqui eu não gostei muito. E não é tão prática, vocês não vão conseguir entender muito bem o que está acontecendo aqui. Vamos passar aqui. Para uma estimativa das perdas por esterese, os fabricantes utilizam uma fórmula cujos coeficientes são ajustados empiricamente de acordo com o formato da curva de esterese. pH ali, né, é o coeficiente de esterese. O K, na verdade, K aqui, acho que faltou o K aqui. K é o coeficiente de esterese, F é a frequência de operação e Bm é o valor de pico da densidade de fluxo. E KH e N são coeficientes que dependem de características do material como coercibilidade, remanência, tamanho e orientação dos grãos. Outra fonte de perda de energia no núcleo do transformador são as correntes parasitas induzidas, corrente de Foucault. Vimos na aula anterior que um campo magnético, não, a gente não viu isso. A gente viu, vocês vão ver isso aqui em Física 3. Isso aqui é a fórmula da indução, né? A fórmula da indução magnética é igual à variação do fluxo. Então, se eu tenho aqui uma bobina, que é um fio enrolado, é uma bobina. E aqui eu estou medindo aqui a tensão, né? Desses dois terminais aqui, eu tenho uma ponta aqui e uma ponta aqui. Eu estou medindo a tensão aqui. Quando eu tenho um ímã, né? Ele tem um norte e um sul. Se eu aproximar e afastar esse ímã desse fio enrolado aqui, eu vou ter o surgimento de uma tensão V1 aqui. Eu vou ter uma tensão aqui que vai surgir de eu aproximar e afastar esse ímã no tempo. Se eu deixar esse ímã próximo, não vai surgir. Se eu deixar ele distante, também não vai surgir nenhuma tensão V1. Eu preciso ter essa variação de fluxo, porque esse ímã aqui tem linhas de campo, né? Que são linhas de fluxo magnético. Ele vai ter linhas de fluxo aqui, certo? Essas linhas de fluxo aqui vão entrar em contato com essa espira, vão atravessar essa espira aqui. E aí eu vou ter meu fluxo. O meu fluxo nada mais é que essas linhas. E Faraday descobriu essa relação, né? Que a tensão V1 induzida, esse E aqui, que é o epsilon, né? Uma letra grega, o epsilon. Ela é utilizada para dizer que eu estou me referindo a uma tensão induzida. O que quer dizer isso? Que eu induzi uma tensão aqui quando eu fiquei aproximando e afastando esse ímã aqui.
Se eu não tiver em cima, né? Se eu não tiver variação de fluxo, eu não vou ter tensão V1. Essa tensão V1 aqui, eu posso ligar uma carga aqui, né? Se eu conectar um resistor aqui, eu vou ter uma corrente elétrica aqui. Eu vou ter uma corrente elétrica circulando aqui. Essa corrente elétrica vai ter um sentido tal. Esse sinal negativo aqui quer dizer o quê? Que a minha tensão induzida vai ter um sinal. A minha tensão induzida vai ter um sinal que vai gerar uma corrente elétrica, onde essa corrente elétrica vai circular nesse fio, né? Onde a gente já viu que corrente elétrica em um fio gera campo magnético. Por que que eu enrolo um fio? Qual é o objetivo de enrolar um fio? Quem é que sabe dizer? Por que enrolar fio? Por que que o motor tem fio enrolado? Vamos lá, pessoal. Vamos interagir um pouco aí na aula. O Juan já respondeu hoje. Deixa eu ver aqui a minha tabelinha de quem responde. O Juan Paz Moreira, né? Certo. A Ingrid vai falar alguma coisa aí que... Ah, eu não sei se tá certo, mas eu acredito que se enrola o fio para ele ter uma maior resistência. Uma maior resistência? Isso. Não, seria para ter uma maior intensidade. Uma maior intensidade. Quando eu enrolo o fio, porque se eu aplicar, por exemplo, eu tenho aqui o meu fio, tá? Aí aqui eu vou conectar ele numa bateria. Mais, menos, tá conectado. Aqui é um caminho fechado, né? Então eu vou ter uma corrente elétrica aqui, certo? Nesse sentido, do mais pro menos. Ou é do menos pro mais? Quem é que sabe? É do mais pro menos ou do menos pro mais? É do mais pro menos, né? O sentido convencional, certo? Eu vou ter aqui um campo magnético que vai se originar pela regra da mão direita, pela regra de Ampère, desse jeito aqui, né? Se vocês colocar o polegar no sentido da corrente elétrica, né? Eu vou ter isso aqui. Agora, quando eu tenho um fio enrolado, eu vou ter que esses campos aqui, esses pequenos campos aqui, ó, eles vão se somar e eles não vão ficar só em cada partezinha, em cada segmento. Eles não vão ficar confinados a cada segmento aqui do fio. Eles vão se concatenar e vão fazer isso aqui, ó. Então eu consigo intensificar o meu campo magnético na mesma região. Qual que é a ideia? Eu ter mais linhas de campo na mesma região. Porque aqui eu vou ter linhas aqui distribuídas, né, em todo o fio, né? Então, mas se eu quero ter mais linhas, como é que eu faço? Eu faço uma bobina. Por isso que motores... quem é que nunca abriu um motorzinho aí de carrinho, controle remoto? Eu, quando era criança, quebrava tudo pra ver o que tinha dentro. Aí depois, quando eu cresci, eu descobri que quem quebra as coisas quando é criança é que normalmente faz engenharia. Quem é que nunca quebrou um motor aí, viu? Todo mundo aí já viu que o motor. Já pegou algum motorzinho aí, quebrou e viu que tem fio dentro, né? Fio enrolado, né? Pois é. Por que tem fio enrolado ali? Tem fio enrolado ali para intensificar o campo. Para intensificar o campo magnético. Eu sempre me perguntava por que tem esse monte de fio, né?
E é para isso, para mim, tem um campo magnético ali intenso, mais intenso, certo? Agora voltando aqui, né, para a lei de Faraday. Então ele disse, né, que a tensão induzida ela é menos a variação do fluxo vezes o N. O que é o N? É o número de espiras, né? Ele já está contando na equação aqui que tu está utilizando uma bobina, não só um fio. Não faz sentido tu ter só um fio, porque tu vai querer o quê? Quando tu quiser, quando tu submeter um fio a um campo magnético, tu vai enrolar esse fio, né? Porque quanto mais tu enrolar esse fio e submeter a esse ímã, por exemplo, aqui, ó, que está se aproximando e afastando do fio, maior vai ser a tensão que tu consegue gerar. Se tu não tiver um fio enrolado, tu vai ter uma tensão mais baixa aqui. Quanto mais fio tu enrolar, maior vai ser a tensão. Então esse N aqui tem a ver com o fluxo, né? Porque eu vou ter um fluxo para cada espira, né? E aí quando eu enrolo, eu vou ter a soma. Para cada espira aqui, eu vou ter um fluxo total aqui, né? Líquido. Vai ser a soma da contribuição de cada espira. Certo? Aí eu consigo ter um fluxo total líquido aqui, maior. Por isso que se utiliza fio enrolado, bobina, certo? E por que esse sinal negativo aqui? Quem é que sabe, quem é que poderia me dizer o sinal negativo? Por que o sinal negativo? Ah, tem que colocar o menos na frente ali, porque tá na fórmula. Tá, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que isso aqui dá muita confusão, mas eu vou tentar explicar devagar. Quer dizer o quê? Esse menos. Quer dizer que a corrente, a tensão que esse efeito aqui deu aproximar e afastar, vai gerar uma tensão onde a corrente elétrica originada, né, quando eu conectar aqui, quando eu fechar o circuito aqui, essa tensão que vai surgir vai gerar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai ter sentido tal que o campo magnético que ela vai gerar, né, porque aqui vai circular corrente aqui, né? O campo magnético que ela gerar vai se opor ao campo magnético do ímã. Se esse ímã está variando o fluxo num sentido de estar se aproximando, eu vou ter uma corrente gerada que vai tender ao quê? Tender a repelir. A repelir o ímã. Quanto mais eu me aproximo, mais forte vai ser essa corrente que vai tentar se repelir. Que vai tentar repelir. Desculpa, mais forte vai ser esse campo, né? Originário da corrente elétrica, né? Óbvio. Mais forte vai ser esse campo tentando repelir. E quando eu afastar esse ímã, mais forte vai ser o campo tentando segurar o ímã. Então, quer dizer o quê? Que quando eu aproximo, eu vou ter um sentido de corrente, e quando eu afasto, eu vou ter outro sentido de corrente. Certo? A minha corrente ali não vai ter um sentido único. Ela vai ficar variando essa corrente. Deu para entender, pessoal? E essa variação, né? Essa variação vai ficar alternando o sentido da corrente elétrica aqui, onde essa corrente elétrica vai estar gerando um campo magnético que vai estar interagindo com esse ímã aqui. Ele vai interagir com esse ímã aqui.
Claro que tem mais aspectos, né, no meio, mas parte disso aí é o funcionamento do motor elétrico, tá? Lá em conversão a gente vai conversar mais sobre isso. Para quem tá no quarto semestre, eu acho. Que aí no semestre que vem vai estar no quinto. Aí já vai poder ver isso aí com calma. Já vai entender bem como é que isso aí funciona. Mas já adianto para vocês, né, que isso tem a ver com os materiais, né? Então, se eu colocar um núcleo ferromagnético aqui, um material ferromagnético, eu vou ter uma intensificação desse campo gerado pela essa bobina aqui. E se eu intensificar esse campo, o que quer dizer? Que eu vou ter uma interação maior com esse ímã. Quanto mais eu aproximar, né? Quando eu estiver aproximando, eu vou ter uma força de repulsão maior. Quando eu colocar um material aqui dentro dessa bobina, eu vou colocar um material ferromagnético que ele vai fazer o quê? Ele vai alinhar os seus domínios, né? Com os domínios da bobina. Com as linhas de campo originadas da bobina, né? Então eu vou ter um campo magnético aqui mais forte. Ele intensifica o campo, certo? Perdas aqui. Muitos transformadores eles têm o núcleo dele todo laminado. Por que ele tem esse núcleo laminado? Pense aqui, ó, o que é um transformador? Transformador é isso aqui. É uma bobina no primário. Deixa eu fazer diferente aqui, senão não vai ficar legal. Eu vou ter isso aqui, né? Aqui eu vou ter meu V1.